Boa tarde, gente. Começando mais um programa Café com Chefão. O programa onde as ideias se encontram, histórias inspiram e o futuro é decidido em cada conversa. Hoje eu tenho o prazer e a honra de estar apresentando no programa a Vitória Veiga. Vitória Veiga é uma especialista em recuperação de crédito. Né? Segundo ela, já recuperou o crédito de mais de 100 mil pessoas. Então, eu acho muito interessante a gente estar batendo esse papo com ela e também saber da história da vida dela, de quando ela começou, os desafios, né, que ela enfrentou até chegar a esse ponto hoje de estar podendo fazer um trabalho excelente para muitas pessoas. Boa tarde, Vitória Veiga. Boa tarde, Márcio. Tudo bem? Eu agradeço o convite, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos começar aí tirar as dúvidas. Vamos tirar as dúvidas, Tá. tirar tudo aquilo que fica aquele pontinho de interrogação Legal. nos nossos colegas aí atrás. Mas antes de mais nada, é legal, muitas pessoas te conhecem, que eu sei, mas muitas não. Então, Sim. me fala quem é Vitória Veiga primeiro, para a gente poder começar. Bom, prazer, sou Vitória Veiga. Hoje estou aqui na cidade de Mogi das Cruzes, onde eu iniciei a minha carreira. Já fui gerente de banco. Hoje trabalho como recuperadora de crédito, né, através da nossa empresa, a DH Promotora. Tá? E nós realizamos 3 tipos de serviços hoje aqui na DH Promotora. Um deles é a limpeza do nome e do CPF das pessoas, tá? Do CNPJ das pessoas também, em empresas também. Nós recuperamos crédito tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Em até 5 dias úteis, o nome da pessoa física ou o CNPJ da pessoa jurídica está limpo através de nossas ações judiciais, que hoje é um direito de você, consumidor, e você não sabe disso. Bacana. Mas assim, Vitória, como que foi o início de tudo isso? Você já nos contou que foi uma gerente de banco, né, por muito tempo. E quando que você teve esse plus para achar esse novo negócio? Porque é um novo negócio, claro, e é um negócio que realmente facilita a vida do povo. Sim. Como que foi? Como gerente de banco, nós participávamos das análises de crédito, né, das pessoas. Então, nós trabalhávamos com rating bancário, análise, consultas de Bacen, entre outras. Né? E aí, nós sabíamos que aquela pessoa não ia ter aquele crédito que ela queria para investir nos seus próprios negócios, nos seus próprios sonhos. Então, dali veio a expertise de procurar as leis. Aí, num bate-papo, numa roda de amigos, com advogados, nós ficamos sabendo que existem algumas leis. E nós ficamos aí com aquela pulguinha atrás da orelha. Ele falou, opa, peraí, será que dá? Vamos ver. Aí nós começamos a testar ações, testar a lei. Aí foi um advogado, 2 advogados, 3 advogados. No início era gratuito o negócio, eu não. Era o teste, né? Era o teste. E aí nós começamos. Aí nós já sabíamos que tinham outras pessoas que trabalhavam com esse mesmo ramo. Só que não era do mesmo processo que nós fazemos hoje, que é um processo hoje que segue em sigilo, né? Até mesmo por questão de ética profissional. Claro. E existiam outros processos que eram através de associações, que durava só 12 meses. Então, 12 meses o nome da pessoa ficava limpo e até antes disso poderia voltar, porque era através de uma liminar e não um processo que era definitivo, em segunda instância, que é o processo que nós trabalhamos hoje. Hoje o processo é definitivo. Isso, nosso processo é em segunda instância. Legal. Então, eu conversei com ela aqui, gente, assim, eu há uns anos atrás, no meu escritório, nós tínhamos uma advogada que fazia esse processo, até expliquei para ela, mas era numa liminar. Isso aí, eu lembro que parece que a pessoa limpava, mas depois a liminar caía e voltava às restrições, né? Isso. Aí o que acontece? No início desse ano, a gente teve muita procura de parceiros, que hoje eu atendo nível Brasil, tá, Márcio? Legal. Hoje nós temos parceiros, nós temos gerentes, né? Eu sou a CEO da empresa, mas nós temos gerentes que atendem vários pilares, né? Eu tenho um gerente que atende o Nordeste, eu tenho um gerente que atende o Sul, então, gerente aqui de São Paulo. E a franquia? Vai franquear ou não? Então, a franquia não tem, porque eu acho que hoje o nosso trabalho não dá, né? Também ele é como assessoria jurídica, né? Então, assessoria de crédito. Então, são 3 pilares hoje que nós temos no mercado para conseguir
reestruturar a vida financeira da pessoa. Então, acho que uma franquia... Teria que ter muita certeza, isso, né? Um plano de negócios hoje para estruturado. pessoas capacitadas para atender esse público, né? Então, hoje, a minha equipe ela é capacitada por mim, né? Que tenho todo esse know-how de expertise, tá? O que terá no futuro será um curso que eu vou disponibilizar para as pessoas, onde essas pessoas vão poder trabalhar comigo, sendo uma especialista e uma consultora de crédito, recuperando créditos, aumentando score. Por apenas? Aí ainda não temos ainda esses valores, tá? Porque hoje eu quero uma coisa bem acessível, tanto para a pessoa e também para a pessoa ter uma nova oportunidade de emprego, né? Porque existem muitas pessoas hoje que estão aí com problemas psicológicos, problemas financeiros, problema na família, terminando namoro, terminando casamento, por falta de dinheiro, né? E agora também mais um pilar aí que nós temos aí a dizer, né? Que é a taxa Selic, né? Que a taxa Selic subiu aí 1%. Então, isso é muito importante. Nós colocamos aqui na pauta dessa nossa reuniãozinha de hoje, né? Também, o que terá de impacto hoje na vida financeira da população. Sim, sim. E para você, assim, você que é engraçado. Eu conheço várias pessoas que... Quem não conhece alguém que tem um problema no nome, ou teve, eu já tive também, lógico, não me escapei dessa. Mas, assim... Eu também tive, todo mundo teve. O que você passa para os seus clientes, assim, o que significa ter um nome limpo? É a abertura de um novo mundo, às vezes, né? Olha, hoje nós coisas, aqui no termo jurídico, nós costumamos a dizer a dignidade humana. Dignidade humana. Você ter essa dignidade, né, hoje no mercado. Chegar numa loja. Poder ter o seu poder de compra, poder, por exemplo, você tem um filho, ele quer é muito triste, né? Você é pai, você sabe, por exemplo, um filho quer um brinquedo e você não tem aquele cartão de crédito para você poder parcelar para ele, né? E conseguir realizar o sonho do seu próprio filho. Ou realizar o sonho da sua esposa de ter uma casa própria. Sim. Né? Através de um financiamento hoje. Meu filho queria um iPhone 15, não era o cartão de crédito, era o dinheiro mesmo. Eu falei, não, quero do 15 para cima. Eu falei, pô... hoje aí no dinheiro tem que ser 12, 15 mil. Você pode estar com o nome limpo, mas não adianta se não tiver o dinheiro, né? E deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais, assim, você, no teu modo de pensar, pela sua expertise, né, tantas pessoas que vocês atendem lá, quais as principais causas do endividamento? Existe uma causa? Olha, hoje eu costumo dizer o seguinte, a causa do endividamento das pessoas hoje não é só o poder de consumo, tá? Não é o consumismo. O consumismo é um deles. Mas o que acontece hoje? A pessoa... ela vai, por exemplo, ela já está endividada, ela usou o limite, vamos dar um exemplo, você usou o limite todinho do seu cartão de crédito, R$10.000, e você ganha R$10.000. Como que você vai pagar o cartão de crédito inteiro? Você não vai pagar. Aí o que acontece? Você vai parcelar esse cartão. Aí vai dando juros sobre juros. Aí o mês que vem você gastou tudo de novo o cartão, aí vai dando mais uma parcela. E isso vai sobrecarregando. Aí você acaba restringindo o seu nome, né? E aí você tendo essa restrição no seu nome, você... Acabou. Aí você fica sem solução nenhuma. Por quê? Porque aí o banco ele vai colocando juros sobre juros, juros sobre juros, e você, na hora que vai tentar negociar com o banco, você negocia com o banco por parcelas pequenas, em várias parcelas. Tem banco negociando em 120 meses, 60 parcelas. É quase um financiamento de uma casa, gente. E as pessoas ainda vão lá e fazem. E aí o que acontece? E também tem bancos que parcelam em 20, 30 vezes, né? E a pessoa não consegue arcar com aquela parcela. E o que acontece? Ela quebra o acordo. E aí vai negativa de novo o nome dela. Então fica aquela bola de neve. Limpa, negativa, limpa, negativa. E aí fica todo aquele processo. E a pessoa depois ela não consegue mais crédito no mercado. Primeiro passo que você acha assim, que a pessoa, para saber se ela está com o nome limpo, é consultar o Serasa. Eu consigo consultar da minha casa? Consegue. Qualquer consumidor hoje, qualquer pessoa física, tá? A pessoa jurídica não consegue, por enquanto, tá? Que ainda não disponibilizam essa acessibilidade. Por se tornar uma pessoa jurídica, ela tem um poder de pagamento, né? Toda pessoa jurídica tem um poder de pagamento. Agora, a pessoa física já consegue, através do app Serasa, um aplicativo do Serasa. Hoje tem vários aplicativos, né? Tem o Serasa, tem o Boa Vista, tem o SPC.
Então, lá, você consegue fazer sua consulta gratuitamente, tá? Legal. Ou também você pode procurar uma especialista financeira, uma empresa como nós, aqui a DH Promotora, que lá nós conseguimos fazer a consulta para vocês também, tá? Para ver o orçamento para vocês aí, de quanto que vocês têm de dívida no nome de vocês. Existe as pessoas às vezes esquecem, né? A gente até conversou ali atrás, né? Nós temos o Serasa e o SPC, né? Você falou que já tem mais empresas também que negativam, né? Que as fintechs, novas fintechs aí, que eu nem sabia. Hoje os principais órgãos são SPC, Serasa, Boa Vista e o Serasa, tá? São os 4. Através desses 4, os outros que estão nascendo agora, que é o Code, né? O Vadu também, né? Entre outras que estão aí surgindo no mercado, eles buscam as informações desses 4 pilares, que são esses 4 órgãos. A nossa ação hoje, ela limpa esses 4 órgãos de proteção ao crédito, porque eles são os únicos 4 órgãos que existem hoje de birô de crédito para consulta de imediato, se a pessoa está adimplente ou inadimplente, tá? Pô, legal. Legal. E aí você está falando uma coisa que eu acho engraçado, assim, também tem a questão dos golpes aí. Tem muita gente recebendo uma cobrança indevida ou em lugares que eles nunca gastou. Eu mesmo fui vítima tem pouco tempo de uma conta no Banco do Brasil. Eu nunca tive conta no Banco do Brasil. Ah, mas seu nome está aqui, não sei o que. Até cheguei a discutir. Falei, olha, eu já olhei no Serasa, eu não tenho essa... Mas tem gente que cai nesse golpe. Tem gente, minha mãe mesmo, às vezes, pessoa de idade, tem que pagar uma continha. Eu falei, mas você você não tem essa conta. Isso existe mesmo? Vocês orientam de que forma? Isso, eu oriento a sempre buscar informações. Nunca paguem boletos que vocês não saibam de qual origem que é esse boleto, porque esses boletos podem ser fraudulentos, né? Geralmente as pessoas ligam para vocês também têm que ver aquele tópicozinho, se o WhatsApp, tem muito golpe de WhatsApp hoje. Então, ver se está certificado com aquele sinalzinho verde, né? Que é certificado pelo WhatsApp, então passa uma empresa de confiança. O CNPJ dessa empresa. Sempre vocês buscam o CNPJ da empresa para saber de onde que essa empresa conseguiu essa informação sua, se ela é uma terceirizada de algum banco que você deveu no passado, ou alguma dívida que você está em atraso, tá? Nunca paguem boletos que chegam na sua casa dizendo que é uma notificação extrajudicial. Essa notificação extrajudicial, pessoal, muita gente deve estar recebendo isso em casa, recebe no e-mail, aí tem gente que fala, não, eu tenho que pagar porque senão vai tomar a minha casa. Não, uma notificação extrajudicial, você está sendo notificado, é como se fosse uma carta chegando na sua casa. Ela não tem esse poder de execução. Só tem o poder de execução a partir do momento que você é processada, né, é movida uma ação contra você, tá? E você consegue identificar isso com o seu advogado ou ver se tem algum processo em seu nome gratuitamente. Vocês conseguem visualizar aí nos poderes judiciários aí da sua cidade, tá? E essa questão as pessoas vão muito naquela conversa a dívida caducou. Passou 5 anos, não devo mais nada. Só que aí a dívida sempre existe, né? Isso, a dívida sempre vai existir. Sempre vai existir. O que acontece? Você vai sair dos órgãos de proteção ao crédito, porque tem ali uma ordem, né, que são 5 anos que ficam os registros ali de informações. Tanto no SPC, Serasa, Boa Vista e no SEMPROT, né, que é o SEMPROT, para quem não conhece, é onde é administrado os protestos de São Paulo e BR, tá? Você que é de outro estado, só existem esses 2 SEMPROT, que é o SEMPROT São Paulo e o SEMPROT BR, tá? Que é onde nós identificamos as dívidas de protestos no CPF ou no CNPJ das pessoas, né? Mas nos 5 anos, então, assim, 5 anos, ela caduca. Isso, ela meio que ela fica em extinção, né? Só que assim, a restrição fica interna. Por exemplo, vamos dar um exemplo básico, legal. Tá? Não gosto de citar nomes, mas a gente tem que citar o nome, senão não tem jeito. Por exemplo, o Bradesco. O Bradesco ele tem uma rede enorme. Hoje tem cartões Bradesco, a CIA, se eu não me engano, né? Também a Casas Bahias, né? Principalmente, é administrada pela financeira Bradesco. Então, por exemplo, aí você entrou, você pegou um cartão de crédito lá na Casas Bahia e não pagou.
Aí você, depois de 5 anos, quer um cartão de crédito da C&A, você não vai conseguir. Porque é a mesma administradora. Itaú, a mesma coisa. É interno, né? Isso, é uma restrição interna. Interno. Itaú, a mesma coisa. Você tem uma dívida de um conglomerado do Itaú, que eles chamam de conglomerado, você não consegue crédito em outro patamar, né? em outra parceria que ele tem hoje. Por exemplo, nos mercados, né? Cartões de mercado, tem a Fiat, que também hoje é administrada pelo Itaú. Então, é um pilar, né? Eu costumo dizer que é uma cadeia. Tá, mas a gente está falando de uma coisa que é assim, eu já vi, tá, pessoas, minha dívida caducou, mas ela caducou, passou 5 anos, só que ela também consta naquele feirão Serasa para pagar. Se ele quiser pagar, ele paga, se ele quiser, ele não paga. Não, como que é? O que acontece? Aí que tá o golpe. Tá. Posso falar? Pode, falar tudo? Eu quero que você fale tudo. Aqui não tem essa, não. Quem vai ser preso sou eu, né? Mas tudo bem. Processo. Não, ninguém vai preso, quando eu falar a verdade. Processo. Não, a gente não tá mentindo. Falar a verdade. O que acontece? Quando você abre o seu... com certeza, você já abriu o seu aplicativo do Serasa e você clica lá, pum! A primeira coisa que aparece, negocie sua dívida. 85%, 70%, 90%. De 10 anos para trás. Tá? Tudo de 10 anos para trás. E ainda tem algumas que são agora que você está negativado recentemente. Tá? Então você vai falar assim, nossa, mas tem 36 dívidas e eu só tenho 2 dívidas negativadas. Aí entra o que o Márcio falou. Entra que essas 35 dívidas, 33 delas de dívidas caducadas, que nós falamos aqui o termo popular. Como é que limpa isso aí? Então, tô com umas 5 lá. Então, aí o que acontece? Vocês não conseguem... a gente consegue fazer isso também através de um processo administrativo para pedir a retirada daqueles apontamentos dali, tá? Mas não é ali que tá as suas dívidas. Vocês têm que clicar em meu CPF, dívidas vencidas, e aí vocês vai verificar ali 0 protestos, 0 dívidas, 0 cheque sem fundos, aí vocês conseguem visualizar. Que é o do governo mesmo, é o site do governo mesmo. Isso, é o site do Serasa, tá? O site do Serasa. E também ali o que acontece? Aí nós vamos entrar no segundo pilar que nós fazemos hoje na DH Promotora, que é o Bacen. Bacen dos bancos, né? O que é o Bacen, pessoal? O Banco Central. É o Banco Central. O Banco Central, ele fiscaliza e executa todas as operações financeiras hoje no mercado, de todos os bancos. Nós costumamos dizer, entre aspas, que ele é o chefe de todos os bancos, falando do chefão. Olha, ele é o chefe. Meu sócio. É você. É seu sócio? É meu sócio, o Bacen. Ó, então vocês sabem, tá? Tem dívida no Bacen, procura o chefão, que ele vai resolver. Eu vou ligar para você. Então, o chefe de todos os bancos, o Bacen, nós conseguimos, com você mesmo na sua casa, consegue consultar isso, tá? Você entra, você coloca no Google Registrato, você vai entrar com a sua senha do Gov, seu CPF e sua senha do Gov, e aí você vai conseguir... Vai dar um reel isso aí. Você vai conseguir consultar se você tem restrição no Bacen ou não. Se você precisar da nossa ajuda, o nosso querido Márcio vai colocar aí nos tópicos aí do vídeo para que a gente possa mandar o passo a passo para você. Uma comissão, né? Eu viu de comissão, né? E você falou no início, achei legal você falar, né, dos direitos dos consumidores em renegociar dívidas. O que os consumidores não estão atentos? Qual o direito que ele tem que a maioria ainda desconhece? O direito que você tem hoje, se a gente for falar que hoje a parte de direitos de crédito ela é muito ampla, tá, Márcio? Tá. Por exemplo, vamos falar de financiamento de carro. Hoje, por lei, não poderia se cobrar mais que 1%. E não é cobrado mais desse 1%. Então, tem várias empresas que fornecem esses dados, tudo certinho, que fazem o serviço de redução de taxas e às vezes não consegue ganhar isso em juízo. Por quê? Porque você assinou um contrato, você estava ciente daquela proposta que foi feita para você. Então, depende muito do entendimento do juiz. Então, por exemplo, se alguém ligar para vocês falando que vai reduzir as taxas de juros ou vai fazer um orçamento para você com uma taxa de juros menor para você parar de pagar, você tem a visão jurídica do advogado. 50% de ganhar e 50% de não ganhar, tá? Não existe 100% de ganhar. Isso falando em taxas de juros. Agora, nas ações de limpa-nome,
nome e de Bacen, nós temos aí 100% de ganho. Por quê? Porque as ações já são ganhas, porque nós estamos baseadas em leis, por isso que elas já vão em segunda instância e já vai direto. estão em sigilo. Tá? Por questão de ética e também para as pessoas, para a pessoa não ficar exposta, né, hoje no mercado. Legal, mas assim, uma coisa que também a gente está conversando aqui, legal, tudo que você explicou, mas assim, a pessoa que está com o nome negativado, ou a empresa, ele também precisa ter a boa vontade de querer fazer o serviço, né? Porque às vezes a pessoa, as pessoas vão muito atrás de uma facilidade, né? Tem gente, não é o caso de vocês, mas a gente vê na internet de tudo. Ah, eu limpo seu nome sem pagar. Eu desconheço que é bem sem pagar. Né? Não, eu assim, a boa vontade que eu quero dizer, ele tem que ter consciência que ele tem que pagar. Sim. Não é isso? Sim, com certeza. Existe os honorários do nosso escritório, que nós temos advogados, nós temos os assessores jurídicos, que também fazem o processo. Então, toda vez que você vai fazer uma limpeza de um nome ou você vai fazer uma assessoria jurídica, saiba, né? Saiba com quem está fazendo, tá? Procure o CNPJ, ver se a pessoa já é uma figura pública, se ela que está te oferecendo esse serviço, se ela também tem a capacidade de tirar todas as suas dúvidas na hora do atendimento, tá? E é cobrado, sim, o valor da assessoria. Por quê? Porque existe o custo de processo, todo processo que você vai mover tem um custo. Você vai assinar um contrato, né? Pelo menos aqui na DH Promotora, como que funciona, tá? Vou falar um pouquinho para você. Como que funciona, Márcio? O cliente entra em contato conosco, nós consultamos o CPF dele, mandamos para ele a consulta, desculpa, ele faz a leitura dessas consultas através do PDF que nós mandamos para ele, e depois disso, nós mandamos o orçamento para ele, parcelado ou não parcelado, em boleto ou em cartão de crédito. Mas esse orçamento, por exemplo, ele não vai pagar aquela dívida ou só vai pagar vocês? É isso que eu estou perguntando. Ele vai pagar só a nossa assessoria. A dívida que vocês têm vai ficar internamente. Isso ela vai ficar, a não ser que você chegue no banco e pague ela inteira. Aí ela não vai ficar internamente. Porque mesmo as negociações que vocês fazem aí pelo Serasa, ela vai ficar interna do mesmo jeito. Então não compensa pagar. Então qual que é a dica que eu dou hoje? Não compensa fazer negociação. Compensa você entrar com a ação, porque assim, além de ser mais barato, é mais rápido, o custo-benefício em dinheiro, em valores é menor, né? Sim, sim. Agora sim, mas assim, por exemplo, tem pessoas que você era do Santander. Eu tinha um contrato lá com o Santander, não consegui honrar, uma dívida pequena, que se transformou em uma dívida enorme. Só que o Santander, ele entrou com uma ação. Ele entra com a ação. Cobrou, não achou a pessoa, ele entrou com a ação. Então, ele já entrou com uma ação. Só que essa ação, ela já está, por exemplo, tem alguma coisa a ver essa ação estar parada há 10 anos? Porque ele não achou bens, ele não... Olha, a ação, ela prescreve em 2 anos, né? Tem ações que prescrevem 2 anos. Não sei me recordar muito bem, mas pelo que eu entendo é isso. 2 anos ela já prescreve. Aí ela prescreve, aí tem que entrar de novo. Que as pessoas têm muito medo de... eu lido com pessoas diariamente, tenho vários clientes aí de muitos anos. A pessoa fala, eu tenho medo de perder minha casa. Eu falei, olha, que eu acho que você não vai perder a sua casa. Sua casa você só perde... Ela não deixou em garantia, Não deixou, né? Em garantia. Existe hoje o crédito com garantia de imóvel. Eu já vi perder por fiança. Se você alugar uma casa... Né? Você vai alugar uma casa comigo. Você assinou lá que você está dando a tua matrícula e eu ofereço esse imóvel como garantia, já era. Na locação perde mesmo, eu já vi. Já vi 2 pessoas recentemente. Falaram, me falaram que era o único bem, um advogado me falou que era o único bem, que eu não ia perder. Perde. Na locação perde. Se estiver em contrato com uma avalista, né? E ele dando a casa como garantia. Ele escreveu lá, eu dou como garantia de pagamento, caso eu não assuma o imóvel. Então, quer dizer, porque muitas pessoas já têm um processo com o banco e com medo do banco voltar para cobrar, tem medo de perder imóveis. Então, por isso estou falando, então não precisa fazer nada nesse caso. Não, nesse caso a pessoa tem que, se ela foi notificada, ela tem que procurar um advogado.
Primeira instância é essa. Se ela foi notificada por um oficial de justiça, tá? É aí que nem eu falei anteriormente. Se for uma cartinha extrajudicial dizendo que você chegou por correio... Não. O processo todo, o oficial de justiça foi, bateu na porta. Aí tem que procurar um advogado e verificar se mas daí vai ter uma passou audiência. 10 anos. Não, mas aí tem que ter uma audiência. Se não tiver uma audiência... O que ele falou assim, não. O oficial de justiça foi lá... Todo processo judicial de justiça tem que ter uma audiência. Não, parece que não teve audiência. Ele falou, tô com medo de perder a casa. Eu falei, eu acho que você na tua casa, você não vai perder. Então, ele não foi para frente. O banco não foi para frente. Não pagou as custas do processo. A minha filha já deu uma olhada, às vezes, em alguns processos. Que não pagou as custas, aí fica parado. Não, o próprio banco arquivou. Sim. Por quê? Para não Porque ter... tinha que pagar as custas. Tá. Porque, por exemplo, se você deve 300 mil, o banco tem que pagar as custas. Então, para o banco, é mais fácil negativar o seu nome do que ele fazer isso. Porque o banco, ele ganha 3 vezes. Porque se a pessoa recorrer, aqueles 300 mil era 15. Você sabia que o banco ganha 3 vezes? Sim. O banco ganha. Se você deve para ele, o banco gosta também que você deve para ele, porque ele ganha. Porque o seu índice de inadimplência, ele entra com desconto para ele em impostos. Tá? Ele ganha o seguro daquela operação. Né? E ainda ganha uma fatia do bolo se você negociar a dívida e pagar uma porcentagem. Não, e ele vende a tua dívida, né? E ele vende a sua dívida. Ele vende a sua dívida porque a terceirizada... Então, é a fatia do bolo. É a fatia do bolo. É a fatia do bolo. Pô, legal. E vamos falar um pouco do score. Eu não entendo nada do score. Quais são os mitos do tal do score? Então, aí que tá. Hoje, todo brasileiro, todo brasileiro acha que é só o score. Gente, mas não é o score. Precisa aumentar o score. Não é. Eu já vi clientes, eu tenho casos aqui nas minhas redes sociais de clientes com 230 de score, nome limpo, e conseguiu financiar um carro, depois que limpou o nome com a gente. Por que isso, Vitória? Se o score dele está baixo? Porque ele tem o rating bancário, alto. Você falou bonito, eu sei o que é, mas eu falo rating, o rating. Rating bancário. O rating ele é tipo assim, eles estão ali, tudo que você paga em dia, se você paga um boleto, tá registrado ali. Sim. Eu falo para meus amigos, ali que você, não é? Mas o rating bancário, ele anda junto com o Serasa, porque ele é através do Concentre. Como que funciona esse rating bancário? É o índice de inadimplência no mercado e a sua capacidade de pagamento e a sua renda. Então, por exemplo, hoje tem uma classificação lá de A a D e vai até E, né? Eu costumo dizer de A a D porque os bancos utilizam de A a D. E a pessoa nem está no grupo mais, que a pessoa nem... A pessoa não tem, a pessoa já sumiu, porque ela não tem nem crédito mais, nem uma agulha. Então, o que é essa classificação? Quando você está no A, aí você tem 3 classificações. Três letrinhas. O A, o duplo A e o triplo A. O triplo A é aquele cliente top de linha, que paga suas contas em dias, que tem uma alta renda, que ele consegue ter uma capacidade de aquisição e compra no mercado. Tá? Isso, o duplo A, o A e o único A, 1A, 2As e o triplo A. Tá? Depois a gente manda até um arquivo para você, se você quiser, para você dar uma olhadinha. Tá? Do antes e o depois. Nós temos lá nas nossas redes o antes e o depois de um cliente. Tá? Quando nós fazemos o processo do rating. Você colocou, acho que até no seu Instagram, eu já vi. Você coloca lá. Isso, eu coloco lá para as pessoas visualizarem. Então, o que nós fazemos hoje lá na DH Promotora? O rating bancário, nós atualizamos a capacidade de pagamento. Primeiro, nós consultamos, porque muitas das vezes, não sei se você já teve algum amigo seu que chegou para você e falar assim, nossa, Márcio, eu tô com score bom, tenho 900 de score, não consigo um cartão de crédito. Por quê? O que acontece? Muitas das vezes, quem é empresário sabe disso. Os contadores, eles orientam os empresários a contribuírem para o Prolabore de um salário mínimo só. Exatamente. Né? Por questões de impostos, estratégias de mercado hoje. Sim. E aí, o que acontece? Vai lá para o Concentre, que você, empresário que recebe 30, 40 mil na conta, você só está contribuindo por R$1.000, 1.200, o salário mínimo, né? 1.300, agora que tá. Então, aí na hora de você vai lá, você vai todo lá financiar uma Porsche. Já tive casos disso, viu? O cliente chegou para mim e falou assim, nossa, Vitória, eu ganho 90 mil por mês, eu fui financiar uma Porsche e eu não consigo.
O meu score tá 900, o que isso acontece para mim? Aí eu fui lá, falei, olha, então, eu já sei o seu problema, eu vou consultar para você, me passa o seu CPF, eu vou consultar o seu rating. Consultei o rating dele, adivinha quanto que tava? O salário dele tava de 700 a 1.300 e pouco. A capacidade de pagamento dele é de 4 mil reais. Como que ele vai financiar uma Porsche? Nunca. Aí nós atualizamos a renda dele para 90 mil e a capacidade de pagamento dele de 300 a 500 mil reais. Então, mas como que atualiza? É através de um formulário, através de um processo administrativo dentro do Concentre. Ah, tá. Tá? Nós fazemos um processo internamente. Só pegar o extrato bancário? Não precisa. Como que é o processo? O processo é simples, tá? Parece burocrático, mas é simples. Nós pegamos todas as informações, perguntamos todas as suas atualizações hoje diárias. Então, nós atualizamos seu endereço, nós atualizamos seu estado civil, o seu salário hoje, se você tem imposto de renda, se você não tem. Né? Nós mandamos um formulário, um checklist para você preencher este formulário para atualização do rate e você nos entrega. Em até 20 dias nós estamos atualizados, tá? Aí nós atualizamos nos birôs de crédito. O que acontece depois disso? Muitas pessoas já fazem, opa, já estou com o crédito, já vou gastar. Não é assim, gente. Porque o que acontece? Tem bancos que atualizam o sistema deles. Principalmente, vamos dar um exemplo aqui da Caixa. Ia falar agora. A Caixa Econômica Federal, ela atualiza só uma vez ao mês. Não sei se você já sabia disso. Já tem que estar esperando o bendito atualizar para poder dar sequência. Aí o que acontece? Atualiza uma vez ao mês e aí você vai lá e quer fazer o que? Não tem condições agora, você tem que esperar. Então, depois que atualizamos o seu rate, nós orientamos você a esperar 30 dias para aquela informação girar dentro do mercado financeiro. Tá? Tanto que demora, tá, Márcio? Quando um cliente pede para nós consultarmos o rating dele no mercado, demora 3 horas para nós mandarmos o arquivo para ele. Por quê? Porque o sistema ele consulta em todos os birôs de crédito que existem hoje no mercado. Pelo menos o nosso trabalho é assim, tá, gente? Nós não nos responsabilizamos pelo trabalho do outro. Nós nos responsabilizamos pelo nosso trabalho. Claro. Então, o nosso trabalho é assim. Se tem gente que entrega para vocês um rating para vocês atualizado em um dia, não tem condições, porque até atualizar, né? Tem bancos que atualizam semanais, tem o Banco do Brasil, é todo sábado, se eu não me engano, né? Tem vários outros bancos que atualizam diariamente, né? Tem Banco Santander, acho que é toda quinta-feira, e assim vai sucessivamente. Mas vocês e têm eles podem mudar de acordo com a regra interna do banco, né? Um prazo curto para vocês de uma semana, vocês resolvem tudo, né? Isso. Que dá para você globalizar todos os bancos, né? Isso. E financiamento, assim, vocês orientam as pessoas? O que é um financiamento assim abusivo ao modo de carro? Geralmente, né, é um lance muito complicado. Aquela conta que ele faz, eu acho assim, quando você não tem uma entrada, você sabe que você está pagando aí 2 carros. Infelizmente é o poder de compra. Por isso que muitas das vezes hoje está crescendo muito aqui no Brasil. Não sei se você já tem acompanhado a locação de carro. Sim. Que é muito mais vantajoso, porque ali você já tem o IPVA incluso, já tem tudo. Tem uma revista que eles falam que é a locação mesmo. Né? Já tem o leasing, eu sou da época do leasing, agora tem uma revista. Que é uma aí locação. Você consegue fazer essa locação do automóvel, né? Do imóvel ainda não tem, né? Só nos Estados Unidos. Não, aqui ainda tá. Estamos gatinhando, viu? Ainda com esses juros aí. Então, e aí compensa mais. Então, você tem que colocar ali no seu orçamento familiar o que você quer. Porque tem muita gente que vem limpar o nome conosco para financiar um carro. Mas está dentro do orçamento, a gente orienta os clientes também. Porque não adianta a gente só limpar o nome, que ele vai sujar de novo. É muito Uber, né, também, né? A pessoa está querendo limpar para poder trabalhar. Isso, porque na locação é mais caro. E a gente está tendo um problema de desemprego, né? Eu fiz um podcast em homenagem ao pessoal do Uber, que eu respeito muito, né? Tem muita gente que reclama, mas tem muita gente boa nesse meio que merece respeito, né? Então, esse rapaz que veio, a nota dele é lá em cima, ele ensinou qual que é a nota, mas é a falta de emprego mesmo, né? Então, a gente fica... E a diferença... Vamos voltar para o nosso assunto, que tá bom. E a diferença entre, assim... dever para um banco ou para uma loja comum? É mais fácil limpar o da loja ou do banco é sempre mais complicado? É a mesma coisa ou não? É a mesma coisa. Loja, né? Nós está falando do crediário, é isso?
Sim, crediário, um cartãozinho daquele private label, que é aquele cartãozinho que só tem o nome da loja, que você leva lá e passa ele, né? Nas lojas principais que tem aí no mercado, né? Na sua cidade deve ter uma. Tem bastante, né? Tem. Então, não tem esse risco, porque assim, é a mesma coisa, porque são os 4 órgãos que eu disse para você. Então, eles vão negativar em um dos 4, né? Tá. Protesto é mais boleto, né? Ou, por exemplo, se você deixou de pagar um cheque, a pessoa pode ir lá e protestar esse cheque existe também. ainda o cheque? Existe cheque, sabia? Sabe que O cheque, ele vai mais para o Banco Central. Aí, quando você entrar no Banco Central, depois eu até quero gravar um videozinho falando sobre isso. Legal. Como você consultar sua dívida no Banco Central. E ali embaixo tem um outro tópicozinho que é chamado CCF. Ah, o CCF. Né? Que quando ali vai saber o cheque que você tem, tá o número, tá tudo bonitinho lá. Mas eu lembro, o pessoal às vezes tem imobiliária, né? Aí pagava aluguel, cheque sem fundo. Aí tinha que buscar, ou tinha que às vezes assinar aí carta. Aí tem que fazer a microfilmagem, né? Tinha que fazer a carta de anuência. Né? Hoje nós também temos ali no nosso portfólio de serviço a quebra do cheque. Nós falamos, né? A quebra do cheque. A gente tem ali a carta de anuência e também a retirada do Bacen, o cheque. Que às vezes a pessoa sumiu com o cheque, não sabe onde está o cheque. Mas ela tem a microfilmagem. Nós conseguimos entrar com uma ação totalmente legal, pedindo a retirada desse apontamento. Porque isso está prejudicando a pessoa e esse cheque ele não está mais em mão dessa pessoa, porque ali já está com a microfilmagem. Então, nós conseguimos fazer isso também legalmente, através judicialmente. No protesto é um pouquinho mais complicado, né? Porque o protesto tem que ir pessoalmente, né? Tem que ir alguém no protesto, né? No protesto tem que ir alguém. E vocês fazem também. O protesto nós limpamos. A nossa ação limpa CPF e CNPJ, ela limpa. Dívidas de banco, protesto, limpa tudo. Mas o protesto tem uma taxinha do cartório. Não, nós retiramos. Você tira? Nós retiramos. Porque esses dias eu fui... Nós retiramos sem pagar essa taxa. Tá? Porque é uma ordem judicial. Eu tive um problema... Então, a gente tem até... Eu vou até colocar algumas consultas. É legal saber. Pra gente ver lá que a gente coloca Sem Prote São Paulo, coloca o CPF da pessoa depois que limpou, vai aparecer nada consta. Tá. Porque o que acontece? Eu tive tem uns 15 dias, eu perdi um negócio bom de uma venda de uma casa. E a pessoa tinha pago a dívida, mas era a taxa do cartório. Aí a gente deixou para lá, sei que a taxa ficou já estava em 3 mil, mas falou, olha, na verdade a Caixa Econômica consulta por 10 anos. Eu estou te dando as certidões e 5 anos o nome dele está limpo, aí esse é o cartório. Tá, mas a Caixa, se o senhor for vender o imóvel financiado, a Caixa vai consultá-lo pelos 10 anos. Ele vai ter que vir aqui pagar. Eu falei, putz, cara. E no fim o negócio não deu certo, foi até por outros motivos, mas eu avisei, falei, fica a teu critério. Né? Se o próximo venda que ocorrer, o senhor pagar esses 3 mil. Mas como que a Caixa foi uma informação errada do cartório? Como que ela consulta a de 10 anos se os órgãos de proteção ao crédito só mantêm o arquivo de 5 anos? Essa informação foi do cartório. Eu estava no cartório. Entendi. Aí ela, tipo assim, acho que o senhor que falou, eu falei, não, é um cliente meu. Falou, então, olha, o que é isso aqui? Eu falei, não, na verdade ele vai... Ela queria que pagasse. Ela queria essa taxa. Ela jogou essa, entendeu? Porque a taxa nada mais gente, é para alimentar o cartório. Alguém tem que ganhar, né? Infelizmente. Legal. Você tá à vontade? Tô à vontade. Tô tomando uma aguinha aqui. Gostei da canequinha. Depois eu vou te mandar uma. E a gente falou, também tem os nossos queridos aposentados, né? Um problema grande aí do endividamento dos aposentados através do crédito consignado. Né? Eu não sei, vocês têm uma linha para esse pessoal? Diferente ou não? Nós trabalhamos um ponto bem legal que você tocou nesse assunto, porque com a pandemia, quem que assumia a dívida? Se não morreram, graças a Deus, né? A casa mesmo, né? Não, quem assumia a casa eram os aposentados e os pensionistas. Aí o que acontecia? Eles tomavam muito crédito. Não só crédito consignado, tá, Márcio? O crédito pessoal. Porque o crédito consignado ainda ele é um crédito que é um crédito mais barato que tem no mercado hoje, né? Por lei, né, do Banco Central. Então, o que acontece? Eles iam pegar crédito nessas financeiras que tem de rua, sabe? Essas financeiras, sim. Não vou citar nomes, né, por questão de ética, mas vocês conhecem.
E aí a taxa de juros é 20%, é uma coisa assim, sabe? A pessoa pega R$300 de empréstimo, E paga 1.000 vai e pagar pouco. 20 de 100. É. Gente, eu não sei quantos por cento que dá, mais de 30, né? Sim. E eles não, né, tadinha, muitos não têm É nem porque estava noção. com, né, a É, situação não, da minha a filha precisa escassez. pagar um aluguel, meu filho precisa pagar não sei o quê, né? Então tem muito aposentado negativado aí, que Sim. eu não sei o que poderia fazer com eles aí se Então, os aposentados negativados é a mesma coisa. é a mesma ação. É a mesma ação, tá? Vocês, é o mesmo direito. Não, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 42 e 43, né? Ele zela por isso, tá? Ele zela por essa informação. Porque os clientes, ele não precisa ser... Não precisa ser pessoa jurídica, ou só pessoa física. Pode ser qualquer aposentado, pensionista, servidor público, servidores em geral, tá? Não necessariamente eles fazem essa captura somente de um público só, tá? Então, todos eles são baseados na Lei 8.078/90, artigo 42, Legal. tá? Ninguém pode negativar o seu nome antes que haja uma audiência pública. Ou seja, você tem que ser, falando português bem claro, você tem que ser processado para depois você ser negativado. E ninguém faz isso. Entendi. Por quê? Porque o Serasa, o Boa Vista, o Semprost, eles são empresas privadas. Eles ganham dos bancos, eles ganham das financeiras, eles ganham das lojas. Não sei se vocês já ouviram falar. Entra aqui para você negativar as pessoas que estão te devendo. É por isso. Tá? E ali ficam todos os birôs de crédito, eles estão interligados tanto nesses 4 órgãos e também no Bacen. Tá, mas o trabalho que vocês fazem, além de limpar, né? Limpar o nome, a gente vai reestruturar o crédito. Reestruturar o rating bancário. E também tirar os prejuízos e vencidos do Banco Central, que é o do Bacen. Tá. Quando você entrar no seu registrato do Bacen, você vai ter ali 4 coluninhas. A vencer, vencidas e prejuízos. A vencer é, por exemplo, um cartão de crédito que você tem lá no Banco Itaú, que está devendo 3.000 de fatura, ele já lança lá, que está a vencer. Se você não pagar, ele entra como vencido. Ele vai pulando de quadradinho, de coluninha. Tá. Primeiro nós temos a vencer, os vencidos e depois os prejuízos. Legal. Mas então assim, ele vai pulando. Por exemplo, eu sou aposentado, eu tô com o meu nome limpo, não tá sujo o nome. Mas assim, só que eu acho que tá abusivo aquilo que fizeram lá atrás. Por exemplo, eu tiro pela minha mãe. Minha mãe é aposentada, tem conta no Santander e ela tem um desconto que não acaba nunca. Né? Até a minha filha ficou devendo INSS. Mas por quê? Minha mãe... Depende muito, né? O crédito consignado, né? Você fala do crédito consignado, é isso? Não, o dele era, acho que era conta. Minha mãe sempre teve conta no Santander. Pessoal. O que acontece? Hoje eu controlo as contas da minha mãe, hoje cuido de tudo, tá com 82 anos, ela não tem mais capacidade. Mas assim, o que eu fui descobrir? Que ela tinha um belo de um cartão de crédito, um cheque especial, e a Linda adorava estourar aquilo porque ela gostava de ver o dinheiro na conta. Eu falei, nunca Aí vi. eles pegaram, juntaram tudo no Juntaram pacote tudo, só? num pacote só. E fizeram o empréstimo para quitar tudo. Exorbitante. Sai da renda dela, R$700, que eu falei, olha, eu queria... Então, acontece muito com isso. Sabe o que eu oriento? Mas dá para renegociar isso? Não, sabe o que eu oriento? Troca a conta do banco de recebimento, deixa vencer, não paga, suja, e depois a gente limpa. Porque assim... Porque você não vai conseguir, é o que eu tô te falando, você vai estar se auto-endividando mais. Posso te falar o que eu já fiz? Minha mãe sempre dirigiu, sempre teve carro. Porque ela recebe pagamento por lá, então ali tem uma garantia de pagamento. Só que daí se ela troca a conta, porque toda pessoa pode fazer portabilidade de salário hoje. Então, eu quero fazer isso. Ela que, não, mas eu sou cliente do Santander desde 1900. Eu falo, acontece o seguinte, eu já paguei o Santander, eu vendi o carro dela, porque ela não dirige mais. Porque ela não consegue pagar. Mas eu já paguei uma paga lá. Metade, né? Eu já limpei uma lá, falei, olha, quanto que tava? Tá em 40 e poucos mil. Mas se você der 20 e pouco, essa acaba. E eu não vi essa outra. Eu falei, cara, minha filha, mas você vendeu meu carro? Eu falei, vendi, você não dirige mais, né? Para não ter briga de filho e ficar com o carro. Eu falei, não, vamos
tentar acertar, porque eu cuido dela. Então, o que acontece? Eu acho que tem muita gente na mesma situação, né? Tem. Então, o que eu oriento? Tem pessoas que ligam para mim chorando. Eu sei. Tá? Tem pessoas que ligam chorando, né? Quando eu atendi, eu ainda atendo alguns clientes, né? Hoje quem atende mais é os assessores, mas eu ainda atendo alguns clientes, né? Que eu gosto de estar atendendo para descobrir as necessidades, Sim, porque é um feedback até. Para dar um feedback para os meus colaboradores, né? Então eu atendo alguns clientes. Então tem pessoas que falam assim, Vitória, mas eu tô mais da metade do meu salário está negociado em dívida. Eu falo, para de pagar tudo, faz isso e isso. Aí a pessoa começa a vida dela financeira de novo. Nós entramos com o processo. Ajudamos aquela pessoa, muitas das vezes parcelamos em pequenas parcelas para ela, a nossa assessoria, para ajudar mesmo também, né? Porque depois as pessoas são gratas pelaquela assessoria. Por quê? Porque a pessoa sai daquele enrolo e ela começa a ter um fôlego novamente. Entendi. Tirando aquelas dívidas da cabeça, porque tem gente que não dorme direito, tem gente que tem problema de pressão. Tem. Eu já tive vários casos, tem gente que até infartou, sabia? Já. Com muita dívida na cabeça. Sim. Porque imagina só, a pessoa se perde, o sistema financeiro do jeito que está hoje, né? A inflação lá em cima. Então imagina só, a pessoa ganha um salário mínimo. O que ela faz com um salário mínimo se o café da tarde ela vai no mercado, já não gasta menos de 150? Não, sim. Não é verdade? A pessoa, hoje em dia, a gente está vendo o custo de vida está muito alto, né? E as pessoas não enxergam, né? É o dia inteiro esse pessoal oferecendo dinheiro, porque não sei como que você enxerga esse vazamento de dados das pessoas, né? Eu vejo a minha esposa aposentou agora pela prefeitura. Tem que desligar o telefone. Aí eles oferecem sempre, né? Empréstimos. Não, é o dia inteiro, 3 por dia. Você não quer pegar porque tem uma renda alta. É engraçado, é um vazamento de dados, porque sabe tudo da sua vida. Às vezes a própria agência mesmo oferece, né? Os próprios gerentes, né? Quando eu era gerente, eu tinha carteira de clientes. Não, mas você estava na agência, eu sou seu cliente, sim. A gente ia lá, eu lembro o nome da menina, é Gislene o nome da menina. Você fala o correspondente bancário, é isso? Mas agora o telefone não para. Minha mãe, mesma coisa. O dia inteiro, ela tá com 82 anos. Eu falei, mãe, você não tem nem crédito mais para isso. Já não pode mais. Me ofereceram 10, o que você acha? Eu falei, você não precisa mais, esquece isso. Acho que ela pegou tanto consignado que ela... Ela já usou tudo a margem dela. Ela já ficou nisso. Então, mas o vazamento de dados é um assunto importante aí que eu acho que a gente... É isso que nós usamos, o embasamento das nossas leis são isso também. Vazamento de dados. Que vazou o dado. Tá, né? Hoje, nossas principais leis são essas também. Legal. Vamos com umas perguntas mais ou menos engraçadas aí. Você que já lidou muito de frente com o público, hoje você disse que está mais nos bastidores lá. Qual a maior desculpa? O pessoal dá muita desculpa para falar porque não pagou? Não, às vezes as pessoas elas se sentem assim... Ela se sente, não posso dizer assim, ela se sente com vergonha, né? Com vergonha, né? E às vezes muitas delas... não nos procuram, né? Que nem eu tenho bastante seguidores, né? Então eu conheço muita gente. Então, às vezes, as pessoas não me procuram, preferem procurar os meus assessores. E nós temos o total sigilo, tá? Vocês, se querem nos procurar, nós não vamos anunciar você no Diário de Mogi, não. Ou em qualquer outro diário, no jornal. Você pode limpar o seu nome, que a identidade é mantida em absoluto sigilo. É muito importante, né? Você acha muito importante, né? Não, porque assim, hoje, a gente costuma dizer, né? Quanto maior o degrau, maior o tombo. Sim. Então, quanto maior o degrau, quanto mais você ganha, mais você deve. Sabe que uma vez eu consultei um senhor lá, né? Que foi alugar um imóvel comigo. Eu falei, meu, cara louco. Tinha acho que 70, 80 cheques sem fundo. Mas é uma pessoa boa de conversa, porque assim, eu acho que tá meio nos olhos, no olhar. Quando você conversa, né, olho a olho, você fala, pô, essa pessoa é legal. Sim, claro. Né? E eu senti muita firmeza nesse senhor, assim, ele falou assim, se eu trouxer os 80 cheques, você aluga para mim? Eu falei, eu vou colocar meu nome em jogo aqui. Eu alugo. E ele tinha pago. Aí você começa a entender as histórias, né? Eu sou uma pessoa de história, adoro uma história. Não, fui empresária, papapá.
é aquela coisa que muita gente faz. Ser empresário no Brasil, quem tá aí vivo Agora, até 80 hoje, né? cheques, eu falei, meu amigo, eu tô tentando achar uns 15 e dou graças a Deus se ninguém me procura. Ele pagou esses cheques? Pagou todos os cheques. Ele não tinha o dinheiro para pagar o Bacen. A taxa. A taxa. Ele falou, essa taxa, porque são 80 e poucos cheques. Aí eu falei, não, eu não paguei Então, a taxa. aí o que acontece? Aí entra a nossa ação. Que nós obrigamos o protesto a retirar os apontamentos de lá. Porque você tem tinha a taxa do banco, tinha que fazer né, microfilmagem, não sei porque o quê. quando nós fazemos a limpeza do nome, automaticamente já é tirado do SEMPROT, né? Que é onde fica registrado os protestos. Sim, ele não sabia nem o que fazer. Ele falou, não sei nem por onde eu vou, mas eu tenho os 80 cheques. Não, eu falei, vou alugar. Aluguei. Então, mas às vezes a pessoa está com... às vezes você está aí do outro lado da sua casa, você não sabe o porquê que você não consegue crédito. Mas aí tá os 3 pilares, né? Que nós temos aí os órgãos de proteção ao crédito, o SPC, Serasa e Boa Vista, né? E o SPC, Serasa, Boa Vista e o Serasa. E nós temos também o rate bancário, que é a capacidade de pagamento, e temos os apontamentos do Banco Central. Tá. O que é esses apontamentos? Nós não falamos sobre isso ainda. Então, vamos embora. Os apontamentos, sabe aquele lá que você falou? Quando você abre o aplicativo do Serasa, tá lá todos os vencidos para você negociar? Aí você um exemplo, o Márcio está devendo 30 mil para o Banco X. E aí esse Banco X, ou a terceirizada, ou alguém que ele vendeu a dívida, liga para o Márcio. Isso. Oi, Márcio, esses 30 mil eu vou te dar 90% de desconto. Isso. Você vai pagar R$1.000 apenas. Eles falam assim, né? Desse jeito. E aí você vai lá e paga. O que acontece? Você tá lindo, maravilhoso ali no Serasa, vai ficar ali lindo, maravilhoso. Aí não sai. Vai sair o seu nome do SPC e do Serasa, porém, 30 menos R$1.000 dá quanto? 29. 29. Esses 29 mil vai para onde? Lembra do Banco Central, as 3 coluninhas que eu coloquei lá para vocês? Vai estar lá no prejuízo, porque você gerou um prejuízo para aquela instituição financeira. E aí que nós entramos com o nosso processo. Se você pagou, limpa lá também, né? Se você pagou com desconto, porque o banco ele te concedeu o seu desconto. Eu entendo que ele aceitou. Isso, ele te concedeu aquele desconto. Então, você não é obrigado a estar com o seu nome em prejuízo. Por quê? Porque ele te deu um desconto, você não obrigou ele a nada. Então, ali ele tá agindo de má fé com você. Sim. Então, ele não pode fazer isso. Essa questão que eu acho também uma coisa, um absurdo. O banco vende a tua dívida, igual nós já conversamos aqui, ele ganha 3 vezes, ele já vendeu a dívida, mas assim, uma empresa que você nunca viu, você não sabe, hoje a gente tá aí, o golpe tá aí, cai quem quer. O cara liga, eu sou da empresa que você nunca ouviu falar o nome, e você não sabe se essa empresa existe, o que você aconselha para uma pessoa que recebe uma ligação de uma empresa que você nunca ouviu falar, dizendo que você tem uma dívida? Você pode até falar, não, eu tenho essa dívida. Liga, eu aconselho essa pessoa, por exemplo, se ela deve para o banco, um exemplo, Banco Santander, Banco Itaú, Caixa, liga para o banco, que o banco ele tem a obrigação de te fornecer com quem que está a sua dívida, tá? E quem trabalha para ele como terceirizada de cobrança, né? E aí tem várias, tem Ativos SA, tem outras empresas que tem aí, tem um monte, né? Itapeva. Acerto. Itapeva, tem várias, né? Então, vocês que recebem essas cobranças, antes de vocês negociarem, que eu aconselho vocês não negociarem, porque vai dar no mesmo, é mais fácil vocês fazerem a ação e vocês terem o nome limpo aí em 3 dias, que tá saindo, nossa ação está saindo em 3 dias. Sexta-feira passada, nós protocolamos a ação na segunda, quando foi quarta-feira, já estavam os 4 órgãos limpos. Pô, bacana. 4 órgãos. Nós temos o antes e depois do cliente. É legal que... eu acho que o assunto é tão sério, porque senão ela não ia vir aqui para dar cara a tapa. Minha carinha tapa. A cara linda tapa dela aqui, né? Mas legal. E uma outra coisa assim, você já tiveram algum cliente que você limpou, ele voltou, sujou? Não. Já. Acontece? Acontece. Acontece por quê? Porque mas aí você dá um conselho para ele? Dou um conselho, mas às vezes ele esqueceu que tinha um cartão de crédito para pagar, sabe? Aí sujou. Ele pensou que estava tudo ali. Ele pensou que a gente ia... Você dá um desconto para ele? Ele também ouviu falar de uma outra empresa que falou que dava blindagem. É mentira, tá, gente? Não existe esse negócio de blindagem no CPF. É mentira.
O que é isso, blindagem? Não vai acontecer nada as no meu pessoas... Isso, imagina só. Nossa, eu eu tô sou o quê? blindada. O Superman? Não, tem gente que Eu fala sou que dá blindado. blindagem no CPF. É mentira isso, tá? Tem gente que oferece, tem muitos golpes aí, pessoal. Toma muito cuidado, tá? Muito cuidado também com digital influencers, muito cuidado com pessoas, tá? Que tá tendo aí golpes no mercado, que tá oferecendo cartão de crédito. Depois que você limpa o seu nome, eu te dou um cartão de crédito. Você mesmo está pagando seu cartão de crédito. Não sei se você sabe, né, Márcio? Mas você consegue investir um dinheiro, por exemplo, você coloca R$500 lá no banco e investido em CDB. E esses R$500, ele vira crédito para você. Ele vira um cartão de crédito. Não sabia, não. Tem isso agora no mercado. Então, tomem muito cuidado, pessoal. Muito cuidado que pessoas oferecendo cartões de crédito, pessoas oferecendo várias coisas no mercado que não condiz com a situação do mercado financeiro. Então, tomem muito cuidado. Tá? E vocês, assim, têm acesso, por exemplo, tem algum tipo de dívida que é bem inusitado? Pô, esse cara está devendo... Não, nós já pegamos hoje motel, restrições. Né? Deve ter motel. Sim, restrições. Pagou motel, cara. Nem me conta disso, tá? Pelo amor de Deus. Já tem casos... Mas tem? Então, muitas das vezes, o que acontece? Hoje, os motéis, assim, eles colocam o nome de restaurante, né? Ah, tá. Eles põem a maquininha diferente, justamente para não ter problema. Entendi. Lanchonete. Isso. Eu não sabia disso, não. Meu bem. Olha. É para as mulheres não pegarem. Pega o cartão lá. É para as mulheres não pegarem. Meu Deus do céu. E aí, a gente teve vários casos já. Por exemplo, eu tive uma história triste também. Tive uma história triste, porque assim, o cara, ele estava já noivo, ele já estava... E foi na lanchonete? Não foi na lanchonete, isso. Ele estava noivo e ele ia casar. Ele veio limpar o nome, porque ele queria financiar. Ele limpou o nome, fez o rating com a gente. Legal. Porque ele ia financiar uma casa pela Caixa Econômica, já estava tudo certo. O gerente já estava tudo ok, já estava tudo bonitinho, só faltava aumentar o rating dele. Aí, o que nós fizemos? Fizemos todo o processo. Aí, depois, quando saiu o rate dele, eu fui dar a notícia. Ele falou, Vitória... Não preciso mais. Então, agora eu vou ter que seguir novos horizontes. Eu falei, nossa, não vou dizer o nome da pessoa que é gente. Claro. Mas, nossa, fulano, mas o que aconteceu? Ele falou assim, então, a minha esposa me traiu, a minha noiva me traiu. E aí, fez todo esse processo, a gente terminou, a gente não vai casar mais. Aí eu falei assim, que isso, meu bem? Agora você tá com rating triplo A, meu bem. Agora você consegue uma noiva topzinha. 3 baladas aí, meu filho. Sua capacidade de pagamento tá alta. Você consegue comprar um apartamento bonitão e consegue botar uma mulher ali. Imagina com rating... Mas é legal, né? Trabalhar com o público, né? Você gosta de... Eu gosto de trabalhar com o público. Às vezes o público não entende, né? Eu acho muito antiético, eu nunca falo mal do trabalho dos outros. Não pode. Por quê? Muitas pessoas, que nem o cliente, ele limpa o nome conosco, ele vai em uma concessionária fazer um financiamento de um carro. Porém, essa concessionária não sabe que esse cliente já estava devendo, aquela história que nós contamos no início. Ela já devia alguém do conglomerado Itaú e aquela concessionária só faz financiamento para o Itaú. E o que acontece? Nega a proposta. Aí vai falar que nosso trabalho não foi bem feito. Aí eu falo para você, se não foi bem feito, por que outras pessoas saem daqui com o nome limpo e no outro dia já conseguem financiar um carro? Nós temos casos aqui, já postei vários. Sim, eu vejo. Né? Você sempre coloca uma mulher elogiando esses dias aí, né? Isso, ela estava elogiando. Conseguiu, né? Conseguiu crédito. Eu pego alguns cases de sucesso para a gente colocar no mercado. Então, eu acho que assim, aí a concessionária fala assim, isso é mentira, não limpa nada. Aí, como que a pessoa fala do trabalho dos outros, sendo que nem 20%, 30% dos brasileiros sabem que eles têm esse direito do consumidor. Legal. E eles têm esse direito de poder limpar o seu nome mesmo antes de pagar as suas dívidas. E calote? Vocês tomaram algum... Você limpou o nome, tomou um calote já ou não? Então, nós já tomamos, já. Tá? Nós tomamos, mesmo fazendo... Você faz um contrato bem amarrado, nós fazemos o né? contrato. O que acontece? Hoje nós podemos parcelar esse contrato. Lá, toda assessoria que nós fazemos hoje, nós colocamos... um contrato dizendo o que a pessoa pagou e o serviço que nós vamos executar. Tá? É assinado digitalmente,
tá? Então, qualquer pessoa do Brasil pode fazer esse processo conosco para a limpeza do nome. É assinado digitalmente. A pessoa manda a documentação, nós confeccionamos o contrato e lá naquele contrato está dizendo, eu vou pagar X de entrada e mais 2 parcelas de X. Aí teve casos que a pessoa limpou o nome e as 2 parcelas não pagou. Vocês sujaram, Aí cara. nós protestamos o nome. Então, o cara também é esperto, né? E a gente teve ligar, a gente ligou 2, 3 vezes e pedimos para a pessoa, né? A pessoa não quis negociar, falou que podia sujar. Aí a gente fez tudo bem, então. Pô, puta sacanagem, né? Porque ela conseguiu um cartão de crédito alto, de limite de 3, 4 mil e não pagou. Puta vida. Mas enfim. Mas o preço de vocês, eu acho que não vai falar quanto custa. Ele é em cima das dívidas? Ou Hoje nós temos uma caso? tabela, né? Nós temos uma tabela de cada caso, pessoa física ou pessoa jurídica. Deve até 10 mil é um valor. Deve não, até 15, a gente não tem esse processo. Nós fazemos hoje o tabelado. Por exemplo, nós estávamos com uma promoção recentemente agora. Promoção, hein? Black Friday aqui. Para limpar o nome, já para gastar, né? Tem que ser rápido, né? Tem 3 dias, ó. 3 dias. Aí nós estávamos cobrando aí em torno da assessoria, porque nós estávamos com estagiários, hoje estagiários jurídicos, né? E a gente estava com uma grande equipe de estagiário, e aí nós estávamos conseguindo protocolar mais ações. Então, nós fizemos um mutirão e colocamos aí um preço de R$700 de início. Mas... Pô, é barato, meu. De início, para qualquer valor de dívida. Teve gente que tinha 1 milhão de dívida e limpou o nome por R$700. Pô, meu. Só que já acabou. Ué, mas espera aí. Promoçãozinha ainda, são no podcast aí, pô. Chefão dando uma força aí, pô. Aí já acabou. Mas a gente consegue fazer aí mais... mas também não muda muito. Não muda muito. Não muda muito porque, assim... Vai gastar um barão aí pra você limpar 1 milhão. O nosso processo já é ganho, né? Ele não tem aquele processo que você vai no advogado e ele te fala assim, olha, você tem 50% de chance de ganhar. Aqui não, aqui é 100% de chance de limpar. Em 3 dias... Nós fazemos o protocolo da ação na segunda-feira passada. Nessa segunda-feira. As suas ações são protocoladas no cartório de origem da dívida? Não, são protocoladas no jurídico. Tá. No jurídico, os advogados jurídicos. Eles seguem sigilo para nenhum coleguinha copiar nossa ação. Lógico. Vai querer a franquia de graça aí, pô. Porque são anos de estudo, a gente fez todo um processo, né? Vive mudando as leis, tem um negocinho ali, tem um estudo, coisinha né, aqui. Não é nada que você... Não é corretor de imóvel, não. Tira o Cresce facinho e fica falando que é corretor aí, me atrapalhando. O seu índice também de corretagem deve ter muita fraude, muita coisa errada. Tem. Eu tô no mercado, aliás, eu comecei em 1982, mas eu era um menino da imobiliária, né? Olha, mudamos, trocamos de posto. Eu que estou entrevistando agora. Então, eu era um menino da imobiliária agora. De frente com a chefona. De frente com a chefona. Mas eu voltei, depois eu saí, fui para o mercado corporativo, né? Eu trabalhei em grandes empresas, né? O Grupo Júlio Simões, aquela empresa, trabalhei no Rio, Vitória, uma empresa grande de construção civil. Mas toda vez dava uma dorzinha de barriga, eu voltava para o mercado imobiliário, porque eu comecei no mercado imobiliário, né? Aí eu fiquei mesmo fixo depois de 95 para cá. Nossa, aí eu tive bastante tempo, porque eu fiquei fixo mesmo. Aí tive a Perfil Imóveis ali na Carmela Dutra, né? Fiquei 14 anos ali. Que legal. Só na Carmela Dutra. Mas era sociedade. Nós rompemos a sociedade, não foi nem briga, nada. Foi quando estava muito cansado. E no ramo imobiliário, aproveitando para falar, né? No ramo imobiliário é onde que tem grande perspectiva. Nossos parceiros de negócios que estão aí também, que vão assistir esse podcast, né? Nossos parceiros mas eu quero, fazem parcerias com as imobiliárias da região. Eu quero conhecer depois, olha, eu vou convidar ela para o meu escritório, para ela apresentar lá para o meu sócio, né? Mas tudo que a gente precisa, sabe o que acontece? A gente precisa de empresas, a pessoa cobra muito. Esse aqui é o vilão do século, é o celular. Todo mundo acha que tudo quer resolver pelo celular. Mas tudo bem, resolva pelo celular, mas dê o feedback. Eu tenho várias empresas, eu sou parceiro, sempre sou parceiro de todo mundo. Tem que ter o atendimento, por mais que tenha o atendimento humano, nunca vai substituir. Se eu te mando um cliente, robô, né? eu te mando um cliente, eu penso assim, eu vou atender, você tem que atender o meu cliente, tem que me reportar. Fala, Márcio, olha... Todo parceiro que entra novo na empresa, eu faço questão de eu atender primeiro.
todo parceiro para ensinar, o primeiro diálogo é comigo. Por quê? Porque eu quero entender as dores daquele parceiro que está vindo, porque às vezes é uma imobiliária, às vezes é um contador. Mas você sabe o que acontece? Né, que tem empresas. A gente conversou ali, nós estamos sendo um pouco do assunto no mercado imobiliário, que eu vou levar ela para trabalhar comigo lá. Então, o que acontece? Nós fazemos muita parceria com empresas de financiamento bancário. Mas assim, eu troco constantemente. Por quê? Pô, a pessoa liga, eu quero comprar essa casa. Depois você vai entrar no meu Instagram, eu trabalho com casas de padrão alto. Quanto custa? Que legal. 1.600.000. Eu gosto de trabalhar com padrão alto. Então. Eu gosto de ajudar a pessoa a ter grana boa. A pessoa tem lá 1 milhão para dar, eu preciso financiar 600 mil. Eu acho, assim, inconveniente querer saber a tua renda, saber isso. Então eu falo, olha, eu estou te passando para uma especialista de crédito, você vai conversar com ela e ela vai me devolver a bola, falando, Márcio, legal, ele consegue no Itaú, no Santander, onde for. É assim que funciona. Consegue? Tá, então vamos fechar esse negócio. Aí eu vou te passar essa pessoa de volta para quê? Para que você faça aquilo que você reportou a mim. Falou, olha, ele consegue, então você tem que resolver. Eu vejo no mercado assim, você passa a pessoa, ninguém te liga mais. Aí eu tenho que ficar, fulana, e o rapaz que eu passei? Não saiu ainda, tô vendo outro banco. Tem que te dar um retorno. Não é só para mim, esse cliente também tá esperando. Aí o cara me liga e fala... Mas sabe o que é isso, Márcia? É gestão. Hoje, nós, na DH Promotora, nós temos ali o nosso CRM próprio, que aí chega as informações, nós temos ali os retornos, nós temos por ordem, né? Tanto que os nossos parceiros, se você quiser conhecer depois, você vai ver. Os nossos parceiros é por ordem. Eles perguntam, é criado um grupo de atendimento para eles no WhatsApp, nossos parceiros de negócio, e ali ele tem o assessor jurídico, que dá todo o respaldo para ele, porque ele vai ligar, ele vai estar com o cliente dele lá querendo limpar o nome, e às vezes o cliente está perguntando, querendo tirar uma dúvida. E ali está o atendimento humano, um assessor jurídico que vai poder falar sobre leis com ele. Mas é o que está acabando. Então, não, mas a nossa empresa não. Nossa empresa tem os grupos de atendimento, todos os nossos parceiros, eles são atendidos por ser humano, né? Onde as informações ali são dadas naquele grupo, por exemplo. Baixou hoje, não sei se você viu que eu posto algumas coisinhas no meu status. Baixou o SPC, baixou Serasa, baixou Boa Vista, baixou tudo. Oi, eba, graças a Deus, baixou. Limpou, porque a gente avisa os nossos parceiros todas as etapas do processo do negócio. Você quer vencer? Às vezes eu vejo pessoas aí que já trabalharam comigo, né, amigos mesmo, estão lá, às vezes catando uma lata, eu falo, pô, mas não sei onde eu errei. Sabe onde você errou? Você não dá retorno, cara. Não dá retorno. Essa semana aconteceu, igual eu falei. Passei para não me devolveu. O mercado hoje de tudo, o mercado de negócios está tão rápido. Quando eu liguei para o cliente, falou, já comprei a casa. Quantos dias foi isso? Nossa. 7 dias. Então a gente está falando de um negócio, aí eu chamo, aí o corretor... E hoje o tempo é dinheiro, voa. O tempo é dinheiro. E assim, como existem profissionais que estão aí, que é esse tipo de profissional que te atendeu dessa forma, existe aquele profissional que é The Flash. É para ontem. Não, mas é isso que eu falo. Você tem realmente uma turma boa no mercado em tudo que você faz. Entendeu? Só que assim, a gente às vezes peca em querer dar oportunidade. Sim. Vou ajudar essa pessoa, porque eu acho que ela vai me atender, ela tem poucos clientes, eu vou ter o atendimento melhor. Não. Quer dizer, a gente perde, a gente fala de uma casa às vezes de 1 milhão, hoje qualquer casa E eu prefiro atender aqueles que têm poucos clientes, porque aqueles que têm pouco cliente é aqueles que dão mais retorno para você financeiramente. Por quê? Porque esse público é aquele público que não fica assim, eu tenho você, mas eu tenho mais aquele outro, eu tenho aquele outro, eu tenho aquele outro, eu tenho aquele outro. Então, ele não fica falando português bem claro, né? Se distribuindo no mercado, né? Para ver quem dá menos ou quem dá mais. Mas é tão simples, sabe? A gente fala isso, eu falo, pô, gente, Aí eu fico ali, sabe? Falo, pô, tantos anos de mercado, uma estrutura uma estrutura cara que a gente tem, tudo é caro no que a gente faz hoje para ter um bom atendimento. Aí a pessoa, o cara me liga pro cara, fala, meu corretor, pô, ligou para ele e falou, chefão, o cara já comprou. Eu falei, puta, eu falei para ele, em 7 dias, esse cara comprou uma casa de 1.600.000, cara. E a gente tinha casa aqui, a gente tinha tudo aqui. Meu corretor, mas não sei o quê. Eu falei, pô, tem que acertar. Então, a gente, como empresário, eu acho que todo empresário
não pode ficar esperando Não, de uma não pessoa. pode. Você tem que falar, pô, não deu aqui, ó, obrigado, somos amigos, vamos pra lá. Mas vamos voltar ao podcast, depois a gente vai lá no escritório e toma um negócio lá. E... Tem mais perguntas aí? Não, tem. Ah, uma pergunta meio... Eu, como corretor, corretor é doente, né? Se eu vou pro Guarujá, se eu vou pra Riviera, pra onde a gente vai, a gente tá vendo alguma coisa, eu fico assim. Isso aí deve custar não sei quanto. Acho que aquilo ali custa... Você que mexe com crédito, eu ia fazer uma pergunta meio engraçada. Quando você conhece uma pessoa nova, você pergunta o CPF? Como que é isso? Você tem curiosidade para saber ou não? Porque Não, a gente se envolve. Não, eu é? sou muito ética, mas assim, toda mas reunião assim, de amigos, eles sabem, né? Que eu trabalho você com tá isso. solteira agora, né? Eu tô namorando. Ah, tá namorando. Mas Tô assim... namorando assim, mas tô você não namorando. pediu... Não tinha interesse em saber o CPF, não? Da pessoa falou, quero ver se ele tá com o nome legal. Ah, a gente sempre descobre, Não, né? não A tem? gente pega o número do telefone e pega o CPF. Mas assim, a gente geralmente mulher é detetive, né? Ela quer saber se o homem é casado. Primeira coisa é isso, o CPF fica pra depois, né? Se tiver com o nome sujo, eu limpo, né? Não, com o nome sujo, já até limpa. Agora, se tiver com o nome, se estiver casado, a gente já corta. E a Vitória? Vitória tem sonhos, a Vitória? Quais são os maiores sonhos da Vitória? Olha, a Vitória, o sonho dela hoje é ir pra fora conhecer Las Vegas, mas tá difícil ter tempo pra isso. Tá. Mas eu vou conquistar isso no ano Ah, que não, vem, isso se é Deus fácil, quiser. isso é fácil, aí você vai... Deus quiser, eu quero conhecer Las Vegas. Esse seu sonho tá muito pouquinho. Assim, uma coisa mais... Assim, o sonho... Eu acho assim, o Márcio, eu acho que assim, hoje, o sonho de qualquer pessoa é ter paz, ter saúde, né? Importante. O resto a gente corre atrás. Eu sou uma pessoa muito persuasiva, então assim, eu não fico parada. Então hoje eu tô aqui, amanhã eu tô lá, e eu sempre, eu nunca quero estar no mesmo lugar sempre. Legal. Então eu sou uma pessoa que é visionária, então eu tenho visão de águia. Então eu quero sempre estar... Eu também sou assim. Todas as oportunidades... Tá no final? Legal. Todas as oportunidades que tiver para mim, no meu objetivo, né? Eu tô abraçando e estamos indo. Fechou. Eu não tenho medo de nada. Legal. Gente, eu acabei de receber um comunicado que estamos chegando no final do nosso programa, uma conversa muito legal. Tive a honra de receber aqui Pode minha mandar amiga, as perguntinhas pra gente depois responder. Mas é isso aí, gente. Infelizmente chegamos ao final e tenho certeza que ela vai voltar. Ela vai voltar. Ano que vem a gente vai fazer um novo podcast com mais perguntas, que eu tinha mais umas perguntas para fazer, mas enfim. O assunto é amplo, né? O assunto é amplo. Então, gente, eu queria agradecer o pessoal da minha empresa, Pilares Imóveis, meus funcionários, né, os nossos colaboradores, desejar um Feliz Natal, né, e um ano novo que se inicia aí, tenho certeza que a gente vai vencer aí essa luta que é o mercado imobiliário. E vou deixar agora as ponderações finais da minha amiga Vitória Veiga. Fique à vontade, Vitória. Primeiramente, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, né? Uma ótima pessoa, gente. Me senti super à vontade aqui. Que legal. E você que está precisando dos nossos serviços, você que está com o nome sujo, você que está aí sem saber o que fazer, pode nos procurar, né? O Márcio sabe onde me encontrar. Eu teria o prazer em atender qualquer tipo de pessoa, tá? Que ótimo. Seja aposentado, pensionista, rico, classe A, B, C, D, E, F, G. Todos são seres humanos para nós e nós atendemos da mesma forma e do mesmo jeito, tá? E espero que todos entrem aí. Redes sociais. Minhas redes sociais. É verdade. Vocês podem nos seguir aí, @Vitória, tá? Uria com Y, .Veiga e @DH Promotora, tá? Que é o nome da nossa empresa aí, que nós executamos esse serviço aí para todo o Brasil. E também imobiliários, contadores que querem ser nossos parceiros de negócio para ajudar a limpar o nome das empresas e das pessoas, podem estar aí. Vamos firmar essa parceria. Eu teria o prazer de visitar a sua imobiliária, a sua contabilidade, a sua concessionária de carro, né? E vou visitá-lo em breve também. Estou esperando. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. E, se eu não ver, Feliz Natal para você e feliz Ano Novo aí pra gente, que 2025 seja de muita prosperidade. Adorei. Obrigada.